Glória a Deus. Que maravilhoso testemunho. Amém? Deus é bom, igreja? Sabe que o que Deus faz por essas pessoas é muito importante para elas. Para aquele que está sofrendo. Amém? E o propósito de nós falarmos de milagres como este é um milagre. Especialmente instantaneamente, é um milagre. Você sabia? Para que você também possa se animar, crer que se você está passando por algo ou conhece alguém que está passando por algo, há esperança. Amém? O mundo vive por aí tão desesperado. Tanto negativismo, pessimismo. Tudo parece ruim. E quanto mais olhamos para o mundo, mais deprimidos ficamos. Sabe, temos instrumentos que há 100 anos atrás eles não tinham. Os nossos avós iam para o cinema e nunca pensavam que certo dia poderíamos ver os atores famosos e favoritos numa tela, na nossa mão. Podemos nos comunicar sem usar um orelhão. Até o maior deles, o super-homem, não podia fazer isso. Certo? Ele usava um orelhão para se mudar, mas não podia comunicação instantânea como temos. Pensa nos instrumentos que temos. Salomão daria parte da sua sabedoria para ter o que você tem. Mesmo assim, somos um dos povos mais infelizes na terra de toda a história. Você pode ir para uma vila, e eu quero te encorajar a fazer isso. Você vê crianças brincando, sem nenhum Pokémon, nenhum videogame, aquele Nintendo Switch e os jogos modernos que existem, mas eles estão felizes. As crianças são alegres, com uma pequena pedra ou um galho qualquer. E nos tornamos um povo com uma certa insatisfação, porque depois que conquistamos algo, queremos outro. Sabe, nós queremos o que não conseguimos. E menosprezamos o que temos. É a natureza humana. Nós desejamos e valorizamos, muitas vezes, as coisas ou as pessoas que nós não temos, não conseguimos, mas nós desprezamos, muitas vezes, as pessoas que amamos. Agradamos mais os outros. Pastor Prince, diga a paz antes de falar tudo isso. Este é o meu oi, para nos preparar para ouvir o que o Espírito Santo está falando conosco, para valorizarmos o que temos. Amém? Cuidado com a tendência de ser mais gentil e agradável aos outros, que nem está aí para você. Mas você menospreza, você não valoriza a quem você ama. Porque tratamos as pessoas que amamos como a nós mesmos. Isso revela que não nos importamos conosco mesmos e nos menosprezamos e sentimos que os nossos amados são também assim. Amigo, essa tendência tem que morrer. Na cruz, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então vire agora para a pessoa amada, alguém da família. Amém? E diga, eu te amo e eu te valorizo. Amém? Você está namorando? Vai pelo Espírito. E o maior presente que Deus deu para nós foi o seu Filho, Jesus Cristo. Então pense nisso. Igreja, somos salvos. Somos salvos. Nós conhecemos quem nos ama. Encontramos alguém que nos ama incondicionalmente. E olha, não nos tornamos justos aos olhos de Deus pelo que fazemos, pelas nossas obras. E até hoje, crentes não são justificados por fazer alguma obra pelos esforços, mas por Jesus,
Ele é a nossa justiça. Ontem à noite eu fui ao Senhor e eu disse: Senhor, seja qual for o nível do meu caminhar, que eu estou no Senhor, eu ainda digo isso para o Senhor: Senhor, não é a minha obra, não é o meu esforço, mas Jesus, Pai. Jesus é a minha justiça. Pai, Jesus é a minha justiça. E de repente vem aquela sensação de, se é Jesus e a sua justiça, como Deus pode segurar qualquer bênção para você? Vem essa sensação. Então agora mesmo, se você sabe disso, amém, que não é a sua obra, não é o seu esforço, declare isso comigo. Deus Pai, eu te agradeço que Jesus Cristo é a minha justiça, o teu Filho amado, e tudo o que ele é, tu colocaste na minha conta, atribuíste a mim, porque naquela cruz, Jesus se tornou pecado com os meus pecados, para que eu possa me tornar a justiça de Deus nele. Obrigado, Pai. Jesus é a minha justiça. Jesus é a medida da minha posição diante de ti. Uau, sentiu isso? Você sentiu? Olha, quando você ora assim antes de fazer os seus pedidos, diante de Deus e ir na presença de Deus, é bom você se lembrar disso. Amém? Então vem essa fé, porque você sabe que é tudo sobre Jesus. E realmente creia nisso. Amém? Creia nisso. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Vou precisar de vocês no final. Ok? Só no final. O final é a melhor parte. Obrigado. Dê um aplauso a eles. Glória a Deus. Aleluia. É tão bom ver vocês mais uma vez, sabe? É algo que eu nunca vou me cansar de falar, porque é como eu falei agora, nós queremos o que não conseguimos e menosprezamos o que temos. Até pastores e líderes e apóstolos e pessoas assim, sabe, podem chegar a um determinado lugar, até líderes, onde não ignoramos, mas não valorizamos o que temos. Amém? Agradeço a Deus por vocês. Muito mesmo, amém? E olha, quantos agradecem a Deus por podermos nos congregar? Queremos dar as boas-vindas a quem está online assistindo. Agradecemos a Deus por você também. Mas tem algo especial sobre estar na casa de Deus, corporativamente, fisicamente, que não dá para sentir em casa. Depois de 2 anos disso, sabe, é como correr com aqueles pesos. Sabe quando você corre com aqueles pesos nas pernas? Já fez isso? Depois de fazer isso por um ano, você tira então aqueles pesos. O que sente? Eu me sinto assim. Justamente assim. Então, pelas próximas 3 horas... pelas próximas 3 horas teremos os mapas de Gênesis. Vamos falar de tudo. Eu vou usar até o pastor Mark, pastor Lawrence. Que tal isso? Você quer isso? Como Israel, que ficou no cativeiro por 70 anos, na Babilônia. E por que isso? Idolatria. O principal pecado que causou aquele cativeiro foi a idolatria. Olha, mesmo pecando, eles ofereciam holocaustos e adoravam ao Deus verdadeiro. Eles ofereciam a oferta pelo pecado, e a oferta pelo pecado cobria os seus pecados. É lógico que aquela oferta era só uma figura, uma sombra da oferta verdadeira, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas enquanto eles ofereciam a oferta pelo pecado e também ofereciam a oferta pela transgressão, Deus perdoava os seus pecados, e naquela época ele perdoava por causa do sangue do Cordeiro. Mas agora Deus não só perdoa. O pecado foi removido, igreja. Foi removido das nossas vidas.
Olha aí, Deus não brinca com as palavras. Quando ele diz que o Cordeiro de Deus tirou os pecados do mundo, é como você tivesse uma mancha, vamos dizer, de tinta aqui, certo? Eu acabei de usar a minha caneta e agora a tinta me sujou, certo? E eu só me cubro. Isso é expiação. No hebraico, expiar é cobrir. O propiciatório era para cobrir. Só cobria o pecado, mas ainda estava lá. E Deus não via o pecado, enquanto o propiciatório o cobria. O sangue estava no propiciatório e cobria o pecado. Então, todo ano, certo? Ano após ano, até Jesus chegar. E esta é a razão por que João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira e não cobre. Tira o pecado do mundo. Amém? Finalmente, eu posso abrir minha jaqueta e todos vão ver que a mancha se foi. Não estou falando que não temos pecado. Ainda tem pecado na nossa carne, mas diante de Deus, não tem pecado em nós. Você entendeu? Como Deus vê, não tem pecado em nós, absolutamente. Mesmo tendo pecado em nós, e nós sabemos disso. Isso só vai mudar quando tivermos o corpo glorificado. Amém? Então, enquanto Israel oferecia a oferta pelo pecado, Deus perdoava o que eles faziam. Até as suas transgressões, até os seus pecados, Deus somente perdoava por causa do sangue que o cobria. Mas no momento que eles mudaram de Deus, pararam de oferecer a oferta pelo pecado. Porque aquele novo ídolo, o novo Deus, não exigia, sabe, a oferta pelo pecado, mas pedia que os seus filhos fossem sacrificados. E isso não cobre pecado, amigo. Porque toda oferta pelo pecado deve apontar para Jesus Cristo. Por isso era um cordeiro. Era sempre um animal doméstico e nem um tipo de tigre, leão ou urso. Ok? Tinha que ter a natureza de Jesus. E agora, em vez de Deus sacrificar o seu filho, eles estavam sacrificando seus filhos. Mudaram de Deus. Eram idólatras. Pararam de sacrificar e quando fizeram isso, foram para o cativeiro por 70 anos. E sabe de algo? Quando voltaram, depois do cativeiro, nunca mais praticaram a idolatria. Nunca mais. E para nós, estivemos no cativeiro por 2 anos. Mas nos curou de muitas coisas. E nos curou de uma certa coisa. Valorizamos o que temos. Sempre tivemos, estava sempre conosco, mas valorizamos mais. E até líderes de vários níveis valorizam mais o que temos. Valorizamos até esse prédio que Deus nos deu. Sabemos que o prédio não é a igreja, mas é um prédio maravilhoso. Amém? Amém? Graças a Deus por lugares como o MBS, onde tem um outro grupo que está se reunindo agora. Obrigado, Jesus. Amém? Graças a Deus porque temos condições para isso. Graças a Deus pelos recursos que Ele tem nos dado. Graças a Deus pelo povo. O recurso do povo é o melhor recurso da igreja. Graças a Deus pelos líderes, graças a Deus pelos cultos, graças a Deus pelos músicos, graças a Deus por cada um de vocês. Amém? Agradeço a Deus ainda mais. E eu espero que você agradeça. Pelo pastor Mark, pastor Lawrence, o pastor Gabriel, muito mais. Amém? Amém? Ok, vamos para a palavra de Deus. Está pronto? Então lembre-se dessa tendência de menosprezar o que você tem. Crianças têm essa tendência de desprezar o que têm porque são apenas crianças. Não somos, mas agimos como tais. Queremos o que não temos e menosprezamos o que temos. Por exemplo, uma criança vai até uma casa e, então, ela vê um brinquedo de um amigo. Um amigo trouxe aquela criança para sua casa e você tem uma criança pequena e a criança pequena tem essa tendência porque são imaturas. Eles têm essa tendência. Então tem um brinquedo ali e o visitante vê o brinquedo e quer brincar com aquilo. E de repente, mesmo com todos os brinquedos que ele tem, que estão disponíveis na sala de brinquedos daquela criança que foi visitada, certo? Aquele brinquedo que a criança pegou é o brinquedo que aquela criança agora quer. E então os dois começam a chorar, certo? Começam a brigar, querendo o brinquedo. E os pais se envolvem. Então você viu essa tendência, o
O brinquedo estava jogado ali o dia inteiro. Eles já brincaram e colocaram de lado, mas quando alguém quer, bem, aquela criança também vai desejá-lo. Maridos, valorizem suas esposas antes que alguém o faça. Prega, pastor Prince. Agora posso fazer isso. Faz muito tempo. Vou fazer de novo. Prega, pastor Prince. Você é bonito de costas também. Posso falar por trás de mim. Aleluia. Olha, o marido, às vezes, nem percebe as lindas virtudes e também os grandes dons que Deus tem dado para a esposa, para ele. Amém? E quando alguém começa a elogiar isso, ele fica com ciúmes. E de repente, ele olha para a esposa e não a vê como uma mãe. A mãe do seu filho. Sabe? Somente a mãe. Agora ele vê uma mulher. Porque alguém a elogiou, agora ela é uma mulher. Ela sempre foi uma mulher. Mas ele não via. Amém? E é lógico, mulher, não troque de marido. Tem mulher que faz isso. Eu sei que algumas fazem isso, mas não faça isso. Amém? Ele pode te elogiar, mas olha, escute. Isso não é o suficiente para um bom relacionamento, amém? Mas, acho que às vezes, temos essa tendência, menosprezamos o que temos e desejamos o que não temos, certo? E é o que está acontecendo conosco, esta imaturidade de criança vem. Isso é da carne. Temos que vigiar. Amém? Pastor, você vai pregar? Eu já comecei, você nem viu, olha. Sabe, uma das melhores formas, eu já falei, uma das melhores formas de fazer conferência para a família é só fazer. Se você falar conferência para a família nessa próxima semana ou no próximo mês, vai ser uma conferência maravilhosa, amém? Por quê? Porque todo mundo gosta de uma conferência. Então, é assim, ok, olha, se eu divulgar, olha bem, muitos maridos que têm que vir, não virão. As mulheres virão. E elas vão falar para os maridos o que ouviram. E os maridos não querem ouvir o que as esposas dizem que eles deviam ouvir. E é compartilhado de tal maneira que não vai ter nenhuma unção, se torna um sabão, e o marido fica irado não somente com a esposa, mas com o homem que devia ter pregado isso na conferência. Então eu decidi muito tempo atrás que quem precisa estar lá, certo? Talvez não esteja. Aqueles que precisam ouvir. Os maridos que vão são os que querem aprender mais. Eu quero ouvir mais. Me dê mais da palavra de Deus. Me dê testemunhos também. Novos testemunhos, até mapas se tiver. Venha, pode me dar. Amém? São aqueles que estão famintos pela palavra. Amém? Como o pastor Mark, faminto pela palavra. Amém? Isso. Muitos estão famintos pela palavra. São aqueles que vão para toda a conferência. Você diz, temos uma conferência para viúvas, eles virão. Se eu falar, tem uma revelação especial para viúvas, eles virão. Porque estão com fome. Amém? Então, como levar aqueles homens que não querem participar? Eu decidi muito tempo atrás que na nossa igreja não vamos ter essas conferências. Olha, nós temos classes especiais e tudo mais, mas escute, a melhor maneira é no domingo. Agora é tarde, tranca tudo. Glória ao nome de Jesus, aleluia, obrigado, Senhor. Tranca as portas, todas elas, você está preso, aleluia. Você vai ouvir. Eu vou ensinar, certo? E eu já até comecei. Amém? Eu não vou falar de casamento hoje, ok? Eu quero falar de algo que o Senhor colocou no meu coração e, por causa da falta da compreensão disso e de vigiar sobre isso, é mais um aviso hoje, porque o Senhor nos ama e Ele cuida de nós. E Ele quer que nós fluamos com Ele e com aquilo que Ele está fazendo. Amém? Conhecer os seus caminhos. Seus caminhos não são religiosos. Por exemplo, a religião, quanto mais você faz coisas boas e mais você dá aos pobres, e tudo isso é muito bom. Dá para os pobres,
Mas se você dá para os pobres, porque você pensa que Deus vai te ouvir e vai te abençoar, então você está fazendo para obter a justiça, que é totalmente o contrário do Novo Testamento, do Evangelho. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo diz que você não pode fazer nada. É tudo baseado em Jesus Cristo, Ele é a sua justiça, somos justificados por Ele. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Só por ter fé em Jesus Cristo, amém? Você é justificado. Quantos acham que isso é lindo? Custou tudo para Jesus na cruz. Ele tomou os nossos pecados. Amém? Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Pelas suas feridas fomos sarados. Mas isso nos custa absolutamente nada mais crer na obra concluída. E alguém diz, quero ser religioso. Cuidado, porque quando dizem quero estar perto de Deus. Sim, mas você tem a informação, você tem um conhecimento que está alinhado com o céu e com o que Deus tem para você. Amém? E uma área que você precisa vigiar é a área do seu coração. Então vá para a Bíblia agora em Provérbios capítulo 4. Abra sua Bíblia. Amém? Você trouxe a Bíblia? Deixe-me ver isso. Mostra a sua Bíblia. É patético. Olha, e você ainda se lembra de livros? Certa vez existia um objeto chamado livro. Ok? Traga a sua Bíblia, ok? Para a igreja. Amém? Não importa se é pequena, tudo bem com seu celular, ok? O problema com o celular é que tem um aplicativo da Bíblia ali, junto com muitos outros inimigos, pedindo a sua atenção. E no momento que você olhar para o celular, em vez de olhar, e a sua intenção, sabe, é até uma boa intenção. Você quer ver o capítulo e o verso. Você quer ver aquele capítulo, mas de repente vem uma mensagem. Mensagem domingo de manhã. Certo? Ou pim, sabe? Tem um pin ou algo assim. E você fica distraído. Mas com o livro, não tem distração. Não faz pim. Faz você pim. Amém. Com poder e entusiasmo. Glória a Deus. Faz isso, amém? Então, Provérbios 4 nos diz... Você está perguntando por que não está lá? Mas eu dei a nossa SD, a maravilhosa irmã que está por trás da projeção dos nossos versos. Dei para ela tantos versos, mais de 10 versos, exceto este. Isso se chama ser guiado pelo Espírito, igreja. Provérbios 4, verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Não é interessante que Deus disse, não as deixes apartar-se dos seus olhos. Quer dizer que todo dia você tem que fazer isso? Vai atropelar o gato, vai bater em postes? Amém? Lógico que não. Não se apartar dos seus olhos é o quê? A sua visão. Amém? E você diz, pastor, qual é o resultado de fazer isso? Continue lendo. Guarda-as no íntimo do teu coração. Percebeu que o que você vê vai para o coração? Então, primeiro, atenta à palavra. Como fazer isso? Isso é um medicamento de Deus. Como fazer isso? Atenta para ela, inclina os teus ouvidos ao que Deus diz. Isto é o portão do ouvir. Diga portão do ouvir. Certo? Fale com alguém, só cutuca alguém e diga portão do ouvir. Ele falou o quê? Se ele falou o quê, o portão está fechado. Certo? Ou o portão está fechado ou tem alguma coisa lá dentro. Certo? Ok, e o próximo é guarda, ou melhor, não deixes apartar dos seus olhos. Olhe para alguém e diga, portão dos olhos. Portão dos olhos, vigia isso. O portão dos olhos, o que você vê. O que você ouve e o que você vê. E depois, o próximo é, guarda-as no íntimo do seu coração. Isso é como tudo entra no coração. É sempre pelo portão dos ouvidos ou dos olhos. E Deus me deu esta palavra, guarde o seu coração. Porque depois diz, olha o resultado. Se você ouvir a palavra, dar atenção à palavra, inclinando os teus ouvidos ao que Deus diz e abre os portões dos olhos para a palavra de Deus em nenhuma outra palavra, que traz medo e depressão, se fizer isso, o resultado é que vai estar no seu coração. Então, o que vai acontecer somente então, serão vida para os que as acham e saúde para o quê?
todo o seu corpo. Que promessa! Que remédio! Quando você está doente, você toma esse remédio, ou então aquele remédio, e o médico disse, olha, você tem que remover a sua tosse tomando este xarope, certo? E a inflamação que fez com que você ficasse tossindo tem que ser removida com esse remédio. E se tomar esse remédio, você vai ter gastrite. Então, toma isso para gastrite. E aquilo que ele te deu para gastrite, e o que vai acabar com a inflamação, e aquilo vai se tornar gastrite, e agora você tem um remédio para gastrite que também vai ter um outro efeito, e você tem um efeito para aquilo, para curar aquele efeito daquilo outro. Ok? E ainda tomamos. Por quê? É o melhor que tem aqui na Terra. É o melhor que tem aqui na Terra. Amém? E este é o dom natural de Deus. Está me ouvindo? Mas também tem a boa dádiva e o dom perfeito. Aquilo está na categoria de bom. E tem toda a boa dádiva aí, dom perfeito, que vem do Pai das Luzes. Isso vem do Pai das Luzes. E os dons do Espírito Santo, os dons de cura, por exemplo, que você já viu a operação, certo? E enquanto eu estou pregando, às vezes, os dons de cura operam no corpo de alguém. E a pessoa, cadê a dor? Se foi. Eu vim com a dor de cabeça, se foi. Eu vim com gastrite, e se foi. E isto é os dons de cura operando. Amém? Então, damos graças a Deus por estes instrumentos e também os meios pelos quais podemos, sabe, acelerar a cura, porque ajuda os nossos corpos. E no nosso corpo está o nosso sistema imunológico, e aquilo vai ajudá-lo, aliviando os sintomas às vezes. Aquilo abate os sintomas e o seu corpo luta contra a doença. Tudo natural. Mas nós temos a palavra de Deus. É o único medicamento aqui na Terra, certo? Que Deus nos deu, que nós temos nas nossas mãos, por isso eu digo que quando você segura a Bíblia, você segura um pedaço do céu. Amém? É o dom da graça de Deus para nós. O manual de instrução de Deus. O manual do fabricante. E é o único medicamento que diz saúde para todo o seu corpo. Todo. Ouvindo a palavra, como está ouvindo agora, é saúde para todo o seu corpo. Amém? Sem efeito colateral. Ah, tem um efeito. Você vai se encher com uma alegria inexplicável. Amém? A paz que excede o entendimento indescritível. Amém? Glória a Deus. E olha, eu amo o apóstolo Paulo porque ele é um exemplo de como o crente deve ser. Ele tinha tanta alegria, tinha tanta paz, que quando ele estava em Cesareia como um prisioneiro, amarrado com cadeias, então o falaram para vir. Olha, o rei está aqui e ele quer te ouvir. Amém? E ele disse então, olha povo, quero que saibam que eu estou muito alegre, amo isso. E eu estou muito alegre, ele disse. Eu me considero uma pessoa muito feliz, certo? E eu quero que vocês sejam como eu, exceto pelas cadeias. Eu quero que vocês sejam como eu, exceto as cadeias. Eu não quero isso para vocês. Sejam como eu, mesmo sendo prisioneiro, sou feliz. Amém? E este é o plano de Deus, amém, para o seu povo, sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Amém? E tudo o que aprendemos é para nos tornarmos cristãos alegres e com alegria inexplicável e a paz que excede todo o entendimento e uma personalidade radiante. Amém? Sorria para alguém e diga, você tem que ser radiante. Radiante, diga radiante. E olha, escute isso. Olha, honestamente, você pode ser uma pessoa muito linda, certo? E até todos olham para você, fisicamente. E também pode ser somente uma casca, eu diria vazia. Quando falam contigo, não há personalidade, existe um desejo de vingança e vaidade, orgulho. E, sabe, as pessoas se afastam. Não é radiante. Mas alguns nem têm uma boa aparência, mas são radiantes e atraem pessoas. Todos querem estar com eles. Amém? Por isso amo esta palavra, a personalidade radiante.
Deus quer que você tenha uma personalidade radiante. É parte do evangelismo, amém? Vós sereis testemunhas. O que quer dizer isso? Quer dizer que a sua própria pessoa é um testemunho para o mundo que você é salvo. Amém? Então lutamos muito para chegar a este lugar. Você entendeu? Certo? Olha isso agora. Deus disse, antes que seja vida para você e saúde para todo o seu corpo, tem que entrar pelos olhos, pelos ouvidos e ir para onde? Para o coração. Deus deseja isso. Então vai se manifestar. E Deus não disse, eu te dou saúde. Agora receba. Não, isso é os dons do Espírito operando. Amém? Deus pode fazer isso. É lógico. Mas a vontade de Deus para todos nós é recebermos pela sua palavra. Por isso temos que ler a palavra de Deus todo dia, o pão nosso de cada dia. Não o pão da semana ou do mês, de cada dia. Não só de domingo. Amém? Amém? Domingo você tem uma palavra. Pão de cada dia. Amém? Perceba que entra no seu coração. Mas o que é o coração? Esta é a questão. O próximo verso diz, guarda o teu coração, certo? É isso que diz ali? Fala comigo. Vamos ler juntos. Guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar nesta versão. Porque eu estudei nesta versão, diz de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Viu isso? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E no hebraico está assim. No hebraico, diz sobretudo, que vem primeiro, olha, de tudo que você deve guardar, de tudo isso, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes, as forças da vida. Amém? Guarda o coração. Guardamos os nossos filhos, guardamos o que eles comem, guardamos o que eles estudam. Amém? Guardamos as nossas finanças, às vezes nós guardamos, alguns de vocês têm ações na Bolsa de Valores, guardamos os movimentos e as flutuações do mercado, guardamos isso e aquilo, pensando que tudo isso vai nos guardar. Guardar o nosso bem-estar financeiro, a nossa saúde e tudo mais. Mas, escute isso, Deus disse que o que realmente importa, o que você tem que guardar sobre tudo, guarda tudo isso sim, você deve guardar, mas está do lado de fora. Mas, na verdade, Deus disse que o que você tem que guardar, o que você deve guardar é o coração. No mundo onde não tem mais privacidade, você não sabe se estão ouvindo as suas conversas ou tem pessoas no mundo inteiro que são hackers querendo as suas informações e coisas assim. Então, a privacidade é uma coisa que está muito rara, não é? É algo que temos que lutar por ela. A única privacidade, amigo, é o seu coração e a sua mente. Nos últimos dias, guarda o coração. Amém? Proteja o coração. Ninguém pode entrar ali. Só o Espírito Santo. Amém? Cristo em você. Não deixe nada entrar. O que é o coração, pastor Prince? Olha, eu pensava, certo, que o coração é o Espírito. Mas não é isso. Com o tempo eu percebi que até no grego, as palavras são diferentes para eles. Espírito é pneuma. Em hebraico, ruach. Certo? E a palavra para coração, no grego, é cardia. Certo? Temos isso no português também, cardíaco. Cardia é coração, em grego. Isso no Novo Testamento. Em hebraico, no Antigo Testamento, coração é lev. Lev, que eu creio de onde vem a palavra amor, vem daí. Amém? Lev, love, L-E-V, lev. Ok? Então, palavras diferentes. Amém? A palavra para coração e para espírito, espírito é ruach. Então, o coração não é o espírito. Nós temos 3 partes, quer dizer, eu sou um espírito, eu tenho uma alma, que é a minha mente, e eu habito em um corpo. Eu moro num corpo. Meu corpo é minha casa. Olhe para o lado. Olhe para todas as casas ao seu redor. Como estão pintadas, olha, algumas com as janelas bem pintadas, azul, e também algumas têm, sabe, janelas que abrem assim. Como se chama isso? Eu não sei, mas sobe assim, sabe? Se você fica na frente, você sente o vento, sabe? Certo? E alguns, se você olhar para o telhado, telhados de diferentes cores, marrom escuro, certo? E alguns com os telhados longos. Amém? E alguns não estão nem aí com o telhado. Amém? Só. Mas este é o templo de Deus, aleluia. Olha para alguém e diga, isso não é você. Isso não é você. É a sua casa.
A Bíblia fala assim, é a nossa casa. Amém? E escute muito bem, você só tem uma casa. Aqui na terra. Cuida bem dela. Não saia dela. Se sair, não volta mais. E então nós vamos esperar o arrebatamento para termos uma nova casa. Amém? Só temos um corpo. Cuida dele, mas é a sua casa. A sua casa não é você. Você é um espírito, diga, sou um espírito. Eu tenho uma alma e eu vivo em um corpo. Onde está o coração? Onde ele está? O espírito nos conecta com Deus. A alma nos conecta com o ambiente. Amém? O corpo físico conecta com o físico. E perceba, nada a ver com o espírito, a alma, e o corpo não tem nada a ver com o espírito. E o coração? Alguém diz, bem, crer no coração é crer no homem interior. Eu acho que não. Jesus disse, não duvidando no coração, não estava falando do espírito. Mas tem algo a ver com o que você vai aprender hoje. Está pronto? Às vezes, você pode entender algo melhor, não por sua definição, como cardia, certo? Leve, certo? Mas podemos aprender por aquilo que faz. Você aprende, como por exemplo, o lobo e o cachorro. À noite, na lua cheia, o cachorro não uiva da forma que o lobo uiva. É muito esquisito. Levanta o cabelo, dá arrepio. Dá para dizer pelo que ele faz, que não é um cachorro. É um lobo. Parece com um cachorro, mas não é. Então, reconhecemos algo por aquilo que faz, o que o coração faz. Assim você o reconhece. E o que Deus disse, guarda o seu. De tudo que se deve guardar, guarda o coração. Se guardar o coração, Jesus disse, não se turbe o seu coração. Não se turbe o vosso coração. Ele não disse, guarda a sua família, as suas finanças, a sua saúde e tudo lá fora. Não, ele disse, se você guarda o coração, eu vou guardar tudo lá fora. A sua parte, sua única parte, é não permitir que o seu coração se turbe. Houve notícias ruins? Sente esse verso bem baixinho. Não se turbe o vosso coração. Guarda o coração. Guarda o coração. Amém? E o Senhor me falou, fala para eles guardarem o coração. Então, qual é a característica principal do coração? Como posso reconhecer que essa parte é o meu coração? Vamos para a Bíblia. Vamos lá bem no início, em Gênesis, capítulo 6. Temos aqui, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E por isso Deus trouxe o dilúvio. Então aqui vemos que Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do coração, porque ele não disse que todo pensamento mal do coração já bastaria, seria mais curto, mas diz toda a imaginação dos pensamentos de seu coração. E a palavra imaginação, coloca essa palavra no seu espírito. Amém? É essa palavra aqui, lógico, do hebraico do Antigo Testamento. Imaginação é a palavra yeser. Diga yeser. Fácil de lembrar, algo parecido com yes, sir. Certo? Yeser. Yeser. Certo? Yeser. E é um substantivo. Yeser, no hebraico, é um substantivo. Olha, só Deus vê o coração. E Deus viu que o coração, a imaginação do coração era má e Deus sabia que em questão de tempo ia se manifestar no exterior. Eles já estavam fazendo todo tipo de maldade, a Bíblia diz, mais tarde que Deus tinha se arrependido de fazer o homem, entristeceu a Deus. Ele ficou triste em ver o homem malvado. A maldade tinha se espalhado por toda a terra, mas Deus achou Noé e a sua família, certo? Mas onde começou? No coração? A imaginação dos pensamentos. Deus viu isso. Você está ouvindo? Qual é a palavra para imaginação? Yeser. Olha, mais tarde, depois do dilúvio, certo? Deus salvou a Noé e sua família, os guardou na arca, uma figura de Jesus. Amém? É por isso que Deus a fechou por dentro e por fora, com asfalto. E a palavra ali é expiação em hebraico. Ela foi espiada e coberta muito bem, por dentro e por fora da arca. Amém? E Noé e sua família foram salvos na arca. Até às vezes, quando alguns ensinam que você pode ser salvo e se perder. Não. Sabe? Toda vez que Noé ou alguém da família caía,
Talvez as ondas eram muito fortes, caíam dentro da arca, nunca caíram para fora da arca. E, meu amigo, não foram eles que fecharam as portas, Deus fechou as portas. E quando ele fechou as portas foi para guardar o seu povo ali. Guardou o seu povo. Amém? Eles foram salvos. Aleluia. Você entendeu isso? Amém? Você é salvo para sempre. Mesmo que você caia aqui e acolá, você cai dentro da arca. Você não cai para fora da arca. Alguém diz, estou segurando a mão de Jesus fora da arca. Estou segurando a mão de Jesus, amém? Você está perdido, se está fora, está perdido. E nenhuma das suas obras pode te salvar. Amém? Você entendeu isso? Então, mais tarde, depois que o dilúvio acabou e Noé saiu com a sua família, amém, eu amo isso, quando Deus falou, entra na arca, Deus disse, entra na arca. Ele entrou primeiro e os convidou para entrar. Quando Deus falou para saírem, ele disse, saiam da arca, porque ele foi o último a sair. Senão ele estaria fora, dizendo, venham. Mas disse, saiam. O primeiro a entrar, o último a sair. Isso é liderança. Amém? Posso ouvir um amém? Isso. Eu estou pregando, então você tem que me dar uma boa resposta, ok? Amém? Certo? Porque eu não quero pregar melhor do que a sua resposta. Amém? Pense nisso. Você não tem que aturar muito. Você só aguenta 1 hora. Pastor Prince, 1 hora somente. Ok, 1h10, 1h15 minutos. E... sabe? Ok. É a palavra de Deus. O que eu estou te dando? Eu estou te dando para o seu ouvido, para os seus olhos, o que está entrando. É a palavra que não te faz ficar deprimido. Vai dar vida para você. E saúde para todo o seu corpo. Você deve se alegrar com isso. Amém? Deve gritar, dizer glória a Deus, amém. Amém. Não esteja tão morto que não possa gritar para a morte fugir, amém. Você tem que se sacudir, amém. Glória a Deus, como Sansão. Vou me chacoalhar, como ele falou. Quer dizer o quê? Antes do poder e da unção vir sobre ele, ele tinha que se sacudir. Se sacudia, porque se sacudia da poeira do mundo. Sacode da poeira, ó filha de Sião. Não, filha cativa de Sião. O jeito de sair do cativeiro, você é filha de Deus, filha de Sião. Para sair disso, você tem que se sacudir da poeira, da comida do diabo, amém? Ele tenta colocar sobre você pensamentos de depressão e você assiste o noticiário e vê a mídia social. E mídia social... sabe? E o seu amigo fala tudo ruim, tudo mal e é verdade, sabe? E você assiste Netflix e qualquer coisa assim com muito negativismo, se alimenta do negativismo. Só resolve o problema no final. E às vezes o final também é negativo, certo? Não terminaram juntos, sabe? Olha, e coisas assim te fazem ficar deprimido, sabe? Eu não queria ter assistido aquilo, não é? E o pastor Mark te liga. Certo? O pastor Marcos só traz muita alegria. O pastor Marcos só traz alegria. Só de estar aqui, como um cachorrinho. Não tem que fazer nada, só estar ali, você se alegra. Crianças só precisam estar ali. Flores também trazem alegria. E você? Só por estar aqui. Te amo, irmão. Te amo, irmão. Certo? A imaginação. E, escute isso, Iezer é usado de novo, quando Noé construiu um altar depois do dilúvio, e pela primeira vez a Bíblia diz, usa essa expressão, Deus diz, seu cheiro, um aroma suave. Vamos ver este verso. E o Senhor sentiu o cheiro suave, porque o fez lembrar de Jesus. Aquele sacrifício o fez lembrar do seu filho. Quando você faz Deus se lembrar do seu filho, isso é adoração, Deus sente o cheiro suave. E o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque a imaginação e exer do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Aqui está Iezer. Deus podia dizer, olha, o coração do homem é mau. Eu ia entender. Entenderíamos isso. Mas Deus falou, a imaginação do coração do homem, o Iezer,
E você diz, Pastor Prince, por que falar sobre isso? Lembra de Efésios 1? Essa oração que eu falei para orarmos o ano passado? Paulo disse para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Como o espírito de sabedoria e revelação opera? Quantos querem o espírito de sabedoria e revelação? Amém? Amém? Não se esqueça. Deus deu sabedoria para um jovem chamado Salomão e se tornou o homem mais rico daquela época e, até hoje, mais rico até do que Elon Musk. Amém? Se você olhar tudo relacionado à inflação, ele foi o mais rico. E ele recebeu de Deus sabedoria. 5 coisas que a sabedoria nos dá, certo? Longura de dias, riquezas, honras, prazer e paz. Não se esqueça, isso está no livro de Provérbios. Amém? É o que todo mundo deseja. A sabedoria te dá isso. A sabedoria, o espírito de sabedoria, quando você pede a Deus, opera dessa forma. E por isso você deve orar. Ore, ore, ore. Paulo disse que orava por isso. Para que o espírito de sabedoria e revelação operassem como? Ele disse assim, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento ou coração. Seu coração tem olhos. Os olhos do coração. Isso é o quê? Visão, imaginação. Então vemos algo aqui. Quando fala guarda o coração, guarda a sua imaginação. Por isso, quando Jesus falava algo como aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela. Isso já aconteceu. A imaginação é um ato. Mas, o que você acha? Que aquele homem está pensando em palavras? Eu vou cometer adultério com esta mulher. Não. Ele imagina. E para Jesus, imaginação já é o ato. E você diz, a imaginação não é nada. É como algo que não é real, só está na minha mente, eu só estou imaginando algo e... Mas não, para Deus, a imaginação é criativa. Vou provar isso. Eu falei Iezer, certo? Imaginação é Iezer. Sabe onde aparece? Não apareceu como imaginação. A mesma palavra, a mesma pronúncia. Te mostrei o substantivo da palavra Iezer. Você quer ver o verbo? Quando Deus usa como um verbo? Iezer, mesma pronúncia. Iezer. Sabe onde está? Em Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Onde está o Iezer? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Onde está Iezer? Formou, meu amigo, é algo. A palavra aqui, no hebraico, é como apertar até formar como uma massa, certo? Esta ação é um verbo, e todos os verbos que eu falei aqui dos substantivos que estão na história de Noé, certo? Lá era substantivo, Iezer lá é substantivo, e aqui é um verbo. E perceba que é algo que tem a ver com o criar, o formular. Então a imaginação, meu amigo, para Deus, é criativa. Muito antes de termos uma multidão deste tamanho na nossa igreja, eu tive um sonho. Quando a igreja era pequena. Eu vi todos vocês e eu te amei antes de te ver. Você conhece? Não conhece? Eu vi todos vocês em visão. E a melhor forma de praticar toda essa imaginação de Deus e receber essas poderosas imaginações é durante a oração. Uma das melhores formas é você orar e depois esperar para ver o que o Espírito Santo mostra. E você ora, talvez num parque, você vai caminhando em algum lugar e orando e dizendo, Senhor, muito obrigado, eu oro pelo meu filho. Ore pelo seu filho e veja o que o Espírito Santo vai mostrar, é assim que o Espírito Santo fala. E a Bíblia diz que nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os jovens terão visões, e os velhos vão sonhar sonhos. O que é sonho? O sonho é uma visão quando você está dormindo, quando os seus olhos estão fechados. Visão é quando os seus olhos estão abertos, os dois são figuras. Deus fala através de figuras. Mas nós estamos tão envolvidos que pensamos em termos de palavras. Deus fala, medita na palavra, meditamos literalmente na palavra e tudo bem, mas Deus tem figuras e Deus mostra, através da Bíblia, muitas figuras. Até nos Salmos, quando fala para meditar, fala que você será como árvore, plantada junto a ribeiros de águas.
Você tem que ver muitas águas, não só água, ou um rio, ribeiros de águas, que na estação própria dá o seu fruto. E também diz que a sua folha não murchará. Você vê isso? As folhas não vão murchar, não vão ficar marrom, mas sempre verde. A folha não vai murchar, não tem árvore assim. Esse tipo não existe na terra, mas é a visão de Deus para você viver uma vida sobrenatural. Vai ser verde de forma sobrenatural para sempre. Para sempre jovem, aleluia. Verde, suas folhas não murcham. E tudo que ele fizer, diz, prosperará. Tudo o que fizer. Você vê isso? Pode ver isso quando for trabalhar? E você se vê sempre verde, amém? Eu tenho saúde, muita saúde, sempre jovem, eu sou forte. Eu sou como uma árvore plantada. Plantada quer dizer eu não me plantei, plantado, passivo. Alguém me plantou, o Senhor, aleluia. Onde? Pelos ribeiros de águas. E não importa se tem fome no mundo, não importa se o mundo não tem bastante, amém? É tempo de inflação, hiperinflação, seja o que for. Eu sei que eu não estou plantado onde o mundo está plantado. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu estou plantado junto aos rios. E tudo que fizer, amo isso. Deus nunca vai exagerar. A palavra de Deus é a verdade. Quando Deus diz tudo o que fizer, prosperará. Até os meus erros, tudo o que fizer é tudo. Imagina trabalhar meditando nessa palavra. Mas no que você medita? Palavras? Não! Você tem que ver! E você diz, eu sou essa mulher, eu sou este homem. Quando você chega no trabalho, uau! Você não se preocupa, você tem uma apresentação, você não fica com medo. Tudo que eu faço prospera. E você repete isso. O que eu faço prospera. Sou uma árvore plantada, cuidada. Não uma árvore crescendo lá, sozinha. Não diz uma árvore que cresce sozinha. Amém? Plantada porque alguém a plantou. Você entendeu isso? Então, para Deus, quando ele formou Iezer, o homem, ele usou essa palavra para a imaginação. Ele disse, Iezer cria. Isso forma a sua vida. E por isso Jesus falou em Mateus 12, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E falamos sobre cuidado com o que você fala. Amém? O que você fala, você recebe. Amém? E assim você é salvo, certo? Você é salvo falando. Se confessar com a sua boca e crer com o seu coração, certo? Que Jesus é o Senhor, e você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo com o coração. O homem crê para a justiça e com a boca. É sempre boca, coração, coração, boca, boca, coração, ok? Mas o que vem primeiro? Jesus disse, o coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Não é falar a palavra de Deus e esperar que você sinta no coração. Não. Está no coração. Quando você lê a palavra, quando você a lê e enche a imaginação, por isso quando você não está bem, gaste muito tempo com palavras de cura. Eu tenho uma para mim, quando eu leio, deitado e às vezes nem tenho vontade de ler, porque não estou bem, eu escuto essas palavras. Amém? A minha vem com um pouco de chuva, porque eu creio que a chuva foi Deus que deu, como por exemplo a moré, a chuva seródia, que prepara para a colheita. Então escutar isso é muito bom. Amém? E tem água e a voz do pastor Prince. Amém? Se você acha que gosta de dormir com a minha voz, então escute estas palavras. Amém? E qual é o objetivo? É ouvir todos os versos até que lá dentro se forme uma figura. Porque não pode ser aquilo que o médico falou, aquele cenário terrível, porque eles têm que falar isso, mas aquele cenário terrível às vezes se torna para você o único cenário que você tem na mente. Mas isso não é esperança. Esperança é uma expectativa positiva e boa do seu futuro. E você pensa sobre as consequências da doença e pensa sempre no pior, porque seu coração está cheio. E você diz, não, eu guardei o meu coração, eu guardei. Você nem sabe o que é o coração, como guardá-lo. Você diz que guarda o coração, mas a sua imaginação está cheia de lascívia, a sua imaginação está cheia de pessimismo e depressão. Você olha para o pior cenário possível, não está guardando o coração. E o diabo, o que ele está procurando? Seu coração. Mas preste atenção no que Jesus falou.
Jesus disse, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Meu Deus, eu amarro esse relógio. Dá para acreditar que isso é conspiração, amigo, conspiração. Ah, eu falei 3 horas. E olha, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Então, tem coisas boas na sua vida? Eu estou perguntando, de onde vêm todas essas coisas boas? E você não sabe. Muitos crentes não sabem, certo? Mas essas coisas boas vêm do coração. Olha, sabemos que é de Deus, porque o coração, na verdade, não tem nada, está vazio. Sem Jesus. Mas então você recebe a visão de Deus, da sua palavra, e enche o coração. O homem bom tira, diga tira, ou forma. De onde vêm as coisas boas? O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então tem uma batalha agora no mundo, porque o diabo conhece esse princípio. E ele ataca o coração. Por isso, o primeiro pecado que está registrado na Bíblia e causa todos os pecados da humanidade, a queda do homem no jardim. O que o diabo falou para Eva? Ele desenhou uma figura de forma tal que até Eva, antes mesmo de provar a fruta, ela, na verdade, viu que a árvore era boa. Como aconteceu isso? Ela viu que a árvore era boa. Viu que a árvore era boa, ela imaginou que era boa. Olha isso. E viu a mulher que aquela árvore era boa, ela viu que a árvore era boa antes de comer. E agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E sabemos que os seus olhos se abriram, não são olhos físicos, porque já tinham olhos físicos. Ela viu a árvore, certo? Ela podia ver o seu marido e todos os animais. Então se abriram os olhos espirituais. E esses olhos aqui, Deus queria que os seus olhos espirituais fossem abertos por outra árvore. Uma figura de Cristo, a árvore da vida. Amém? Eles deveriam abrir os seus olhos espirituais com a árvore da vida, mas abriram os seus olhos com a árvore do conhecimento do bem e do mal, e agora viam as suas falhas, que estavam nus. Na verdade, não estavam nus. Se você vê como Deus fez o homem, diz todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus coroou o homem com glória e honra. A glória era uma roupa mais forte do que qualquer roupa de seda ou roupa de linho, seja o que for. Sabe? O homem estava completamente cercado de uma roupa de glória. Deus coroou o homem. Esta palavra coroou é algo que cerca. Como uma áurea. Eu não gosto de usar esta palavra porque é usada, sabe, pelo movimento da nova era. Mas era o homem, sabe, cercado, radiante. E esse brilho era uma proteção também. O homem pecou, puf, tudo desapareceu. E é isso, foi destituído da glória de Deus. Em uma versão, diz que o homem abriu mão. A nossa versão diz foi destituído, a glória desapareceu. Mas Jesus veio e nos deu de volta a glória. Amém? Tem uma glória que te cerca, você ouviu? Olha, ela imaginou comer, ela imaginou, não sabemos por quanto tempo. Quanto mais imagina, você cria uma fantasia com outra pessoa, com a mulher de um outro homem, e você continua fazendo isso, você pode acabar com outra pessoa e isso vai destruir o seu futuro. O seu casamento vai ser destruído, tudo vai ser destruído. O adultério destrói. E Jesus disse, para ele, quem olhar para uma mulher com desejo de possuir já, na verdade, a imaginação já é o ato. Você está entendendo? Isto é incrível. Deus falou para Abraão, depois que Ló se apartou, certo? Deus falou para ele isso. Abraão, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Tudo o que os seus olhos podem ver, eu te darei. E Deus falou algo muito estranho. Deus falou, levanta-te, vá e caminhe. Ele falou caminhe. Levanta-te e caminhe por toda ela, por toda a extensão, porque toda essa terra eu te darei. E o próximo verso diz, ele acampou ali. Não caminhou.
Olha bem essa porção aqui. Certo, Deus disse, levanta-te e percorre essa terra. Primeiro ele disse, veja. Certo? Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento. E Abraão mudou as suas tendas e habitou nos carvalhais de Manre, em Hebrom. Não caminhou. O seu comprimento é a largura. Por que ele fez isso? Porque Abraão sabia que ele falava do quê? Caminhe na sua imaginação. Visite o norte. Se enxergue tomando posse. Vá para o sul, em Berseba. Se enxergue tomando posse. No norte, veja-se caminhando nos altos de Golã. Você pode se ver desfrutando da Galileia. Olhe para o sul, Berseba, fértil, produtiva, onde apacentam as ovelhas, com campos férteis para ovelhas. Olha para o mar Mediterrâneo, ao oeste. Você pode nadar ali, veja-se nadando. Comece a desfrutar, amém, todas as frutas que tem naquela dieta do Mediterrâneo. E você sabe que essa dieta é a dieta mais saudável. Tudo vem de lá. Vá e veja-se envolvido com tudo isso. Você vê? Levanta-te, Abraão. Caminhe no seu comprimento como imaginação. Tudo que você vê, eu te darei. Deus disse, tudo que você vê, eu te darei. Amém? E talvez agora você está nessa idade e você viu uma foto de si mesmo quando você era jovem e disse, essa é a melhor fase da minha vida. Eu estava tão bonito. Estava tão bonito. Eu estava tão bonito, hein? Lindo. Amém? Você tem essa foto? E você era tão forte. Uma sensação de energia e muita beleza e se sentia tão vivo. Você tem essa foto? Certo? Pegue essa foto. Imprima. Coloque em algum lugar. Amém? Agradeça a Deus. E continue olhando para ela. E diga ao Senhor, essa é minha terra. É o que Deus quer que você tome posse. Ou tome posse de novo. Amém? Amém? Olha, não pegue a foto de uma outra pessoa. Porque é melhor, a sua fé vai ser edificada, porque você já esteve lá antes, certo? Mas se tem a foto de alguém como o do pastor Lawrence, com os músculos, você já ouviu o pastor Mark falar antes, certo? Que ele usa este princípio, certo? Ele pegou um halterofilista e cortou a cabeça, não foi? Você cortou a cabeça? Cortou a cabeça? Não, deixou a cabeça. Tinha que colocar a sua, olha. Lawrence, você fez isso? Sim, tem que cortar a cabeça. Ia ficar pequeno no corpo. E a esposa chegou no quarto, ou melhor, no banheiro, com a foto do halterofilista, e ele falava, este é o meu corpo, é o meu corpo. E sabe, de algo foi o período de mais saúde na sua vida. O período que ele ficou mais forte. Eu acho que você estava com 50 anos, certo? E ele estava para baixo, e ele estava cansado, começou a olhar, e quanto mais olhava, mais energia tinha. E a esposa não entendeu, e ela entrou ali e disse, o que é isso? E usou uma palavra no chinês. Você está muito confiante, hein? Você acha que você é ele? Hã? Muito confiante. E ele dizia, este sou eu, sou eu, sou eu, amém? Certo? Se você quiser usar um destes, por favor, coloque a sua cabeça ali. Mas é importante não ficar carnal e dizer, eu vou colocar uma foto de uma Ferrari aqui, ou então um Rolls Royce e uma casa bem grande aqui. Não estou falando sobre casa, sabe? Não estou falando disso, mas o princípio é o mesmo. Sim. Eu posso te falar até de testemunho de pessoas que receberam até coisas materiais, porque eles viram antes, certo? Mas mais do que tudo isso, amém, é a sua vida. Se olhar para a Bíblia, as figuras que Deus dá muitas vezes são figuras de família. E quero terminar com isso, ok? E eu apenas comecei. Mas vamos terminar este verso que está em Efésios. Efésios 1 de novo. Deus disse, tendo iluminado os olhos, é Paulo orando. Ele disse, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. E aqui é olhos do coração. Então a forma que o espírito de sabedoria opera e de revelação é através dos olhos do entendimento. É assim, eu vejo quando você fala com alguém e essa pessoa entende algo, não diz, eu entendi isso.
Mas diz: eu vejo, estou vendo, certo? Não viram fisicamente, mas lá por dentro, certo? O espírito de sabedoria é assim. Eu sei disso. Pastor Prince, como você sabe? Eu só sei. Dá para ensinar? Este é o problema. Eu tenho que orar como Paulo orou pelos Efésios. E se Paulo orou assim, Salomão pediu sabedoria, como você acha que você não tem que orar? Mas como opera? Você tem que saber como opera. E opera com os olhos do entendimento sendo iluminados. E outra coisa que eu quero falar rapidamente é que quando você ora por alguém ou você ora por você mesmo, como eu falei na privacidade do seu quarto, e você caminha, oh, obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Deus Pai. E você está orando pela saúde da esposa, e ela não está muito bem, e você ora, em nome de Jesus, obrigado, Pai. E de repente o Senhor mostra ela com medo e você a vê, o Espírito Santo traz ela como criança e o medo veio e você diz, em nome de Jesus, eu repreendo o medo. Em nome de Jesus. E é liberto deste medo e você continua orando. E presta atenção nas figuras e é muito bom orar assim. E o que é isso? Que a enfermidade que ela tem agora, a raiz é um medo. E você orou pelo medo. E você ora por um filho que está muito triste, com depressão, e você ora no seu quarto, Senhor, mas você não fica, em nome de Jesus, eu repreendo a depressão. Às vezes, você tem que ir mais fundo. E você ora, mas fique prestando atenção nas figuras que vêm. E algumas figuras virão. Talvez uma figura do seu futuro, ele sorrindo do lado de fora. Talvez ele está com um bronze, desfrutando do sol e alegre, não mais deprimido, e você diz, obrigado, este é o meu filho. Este é o meu filho, obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu o vejo assim, Senhor, como Jesus está. Assim é ele neste mundo. Ele está livre, eu o vejo livre da depressão. É assim que é a oração, amigo. Orar não é só eu te peço isso, eu te peço aquilo, aquele outro, e é só uma atitude de desespero. Esse tipo de oração é baseada só no medo. Não, Deus quer que você aprenda a linguagem do Espírito Santo. Eu só comecei. Isso é muito injusto. Glória a Deus. Amém. É possível fazer essa parte 1 e no próximo culto parte 2? 2 cultos diferentes? Pode ser? Amém? Só mais uma figura e depois nós vamos levar isso para casa, certo? Como eu falei, Deus sempre mostra figuras da família, sucesso na família e tudo mais. Vamos ver o Salmo 144. Para que os nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade. Para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio. Porque Deus nos dá todos esses detalhes para nos dar figuras, para encher os corações. Porque o mundo sempre, escute bem isso, o mundo sempre te dá figuras. E não tem como vencer essas figuras dizendo, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso. Quanto mais fizer isso, mais vai pensar. Não pense num elefante. Não pense num elefante. Não pense neste elefante. Este elefante, não pense nele. Não, não, não. Você está pensando, certo? Então, o jeito de vencer uma imaginação negativa é ter uma melhor imaginação. E quando uma imaginação negativa vier, certo? É a sua hora de mudar. Pense nisso como uma bênção. Não uma bênção, mas vai operar o bem, porque vai te fazer lembrar de imaginar algo bom. Amém. O futuro é ruim, você diz, glória a Deus, minha folha é verde. Como eu vou morrer prematuramente? Minhas folhas são verdes. Nesta idade ainda estou verde. Amém. Eu sou como aquela canção, para sempre jovem. Amém. Porque sempre as suas folhas nunca murcham, quer dizer, sempre verde. Glória a Deus. As nossas filhas, que figura eu tenho que ter da minha filha? Que figura? Olha para ela como uma coluna. Nos dias de Salomão estavam acostumados com isso, certo? Ela era adornada, com romãs, beleza. Firme, a coluna era firme. Ela tem postura, beleza. A sua forma, sabe? E o melhor de tudo, o seu caráter é de uma princesa. Como filha de Deus que ela foi escutada como coluna, à moda de palácio. Os filhos, como plantas crescidas na sua mocidade. Sabe o que é isso? Na sua mocidade. Porque mesmo estando na mocidade, são crescidos. Eu gosto da tradução de Young aqui neste verso, que diz, se tornam grandes na mocidade. Falamos, se tornam grandes quando têm cabelos brancos. E
Eu acho que quando tem cabelo branco deve ser grande, certo? Deveria ser sábio, porque tem muita experiência. Mas isso também não é verdade. Tem muitas pessoas idosas que têm a cara amarrada, estão sempre estressadas, com o coração perturbado. Ok? Mas os nossos filhos, creia nos seus filhos, que eles serão grandes na sua mocidade, já maduros ainda na mocidade, crescidos na mocidade. Essa é uma figura ali da família. Vamos ler? Para que as nossas despensas se encham de todo provimento, para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas. Viu isso? Certo? Isso é o quê? Prosperidade. Não sei como descrever isso. Pastor Prince, você falou isso. A palavra P é a palavra que começa com P. Não fale isso na igreja, senão vão falar que é a teologia da prosperidade. Ok, não vou falar mais isso. Eu retiro a palavra prosperidade. Vou te falar o seguinte, que as suas despensas vão se encher de todo tipo de provimento. O seu rebanho não vai ser 1, 2, 3, 4, mas milhares. E não só milhares, mas também dezenas de milhares nas nossas ruas. É a figura. Tem essa figura. Naqueles dias falavam de tudo isso aqui, sabe? Eles trabalhavam com animais, eles eram pastores e tudo mais. E isso era prosperidade para eles. Certo? Vamos ler? Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saída, nem gritos nas nossas ruas. Essa palavra grito é murmuração nas nossas ruas. Você vai morar na rua do louvor. Você já saiu da rua da murmuração, que estava próxima da Avenida da Reclamação. Você já saiu daquela casa, agora você faz parte. Cada um agora está em nome de Jesus, na Avenida do Louvor. Quando algo bom acontece, você diz aleluia. Se acontece algo ruim, você diz aleluia também. Tudo coopera para o meu bem, amém? Glória a Deus, adore o igreja, aleluia. Obrigado, Senhor. Amém? Por favor, ninguém se mexendo agora, curve sua cabeça e feche os seus olhos. Talvez você está aqui, ou assistindo online, e você nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Quero orar por você agora. É muito simples, como eu disse. Se você confessar com sua boca e crer no coração, na verdade, tudo que Paulo ensina sobre a fé, na verdade, Paulo aprendeu com a história de Abraão, quando ele disse, vendo que eu não tenho nenhum herdeiro. E Deus mostrou para ele as estrelas. Ele creu no Senhor, só creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Se você quer isso onde estiver, amigo, Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Ele levou as suas doenças, tomou a sua maldição e te remiu dela para você gozar da vida abundante que ele veio te dar. O perdão dos pecados, cura para as suas doenças, redenção da destruição, renovar a sua mocidade como a das águias. Se você quer isso agora mesmo, faça essa oração comigo. Diga assim, diga Pai Celestial, eu te agradeço por ter enviado Jesus Cristo, o teu Filho amado, para morrer por mim na cruz. Ele levou os meus pecados e as minhas doenças. Ele foi ferido pelas minhas transgressões, e por suas feridas eu fui sarado. Te agradeço, porque no terceiro dia tu destruíste a morte e ressuscitaste a Jesus dos mortos. Eu te agradeço, porque ele vive. Eu também vivo. Jesus Cristo é o meu Senhor para sempre. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz, com o coração o homem crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Fique em pé, igreja. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Eu queria cantar, mas eu te amarro em nome de Jesus. Levante as suas mãos neste lugar. Nos vemos de novo, ok, nessa semana? Talvez eu continue essa mensagem. Que o Senhor te abençoe com a sua família, com as bênçãos de Deuteronômio 28. Cristo te remiu de toda maldição, de Deuteronômio 28.
E todas as bênçãos virão sempre sobre a sua vida durante esta semana. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te guarde com seus amados, te proteja com a sua família de perigo, mal, de toda doença e de todo o poder das trevas. E que o Senhor te conceda o seu sorriso e a sua glória para a sua vida, para que você seja uma pessoa alegre e radiante sempre. Nesta semana, começa nesta semana. E que o Senhor te conceda, e aos seus amados, sua shalom, paz, que guarda o seu coração, sobre tudo mais, e guarde a sua mente em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e nos vemos de novo.